Oi mamãe, oi papai, olha eu aí de novo, né, dando continuidade à nossa série de vídeos, como eu falei que eu ia fazer. Esse é um outro vídeo que eu vou abrir muito o meu coração também, eu vou falar sobre um processo, uma fase interna que eu passei muito tensa e que eu precisei de ajuda de muitas pessoas. Coisas que eu não falei aqui na internet, porque na época eu não me sentia bem para falar sobre isso, eu não estava bem nem comigo, né? Como eu ia fazer um vídeo falando. Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, muito importante você assistir, eu vou deixar aqui no card, senão você vai ficar um pouco perdida, né? Perdido também, se for o papai que estiver me assistindo. Porque o foco hoje é um papo, assim, mais profundo, mais tenso, mais punk mesmo, mas que precisa ser falado. Muito assunto deixa de ser abordado pelo que as pessoas vão pensar, mas aqui eu quero trazer a minha experiência através, se o que aconteceu comigo eu puder trazer algo de bom para você, eu já ganhei assim o meu dia. Hoje eu vou falar para você sobre aceitação, sentimento de culpa, vou falar um pouquinho também sobre depressão, tá? E eu sempre converso com todo mundo pelo direct, pelos comentários eu respondo, mas tinha coisas que eu falei, vai chegar o momento certo de eu falar, o momento é esse, por isso que eu tô gravando essa série de vídeos. Deus tem me incomodado muito nos últimos meses para abordar esse assunto aqui e compartilhar com você. Fico feliz com isso, né? Porque isso quer dizer que através do meu testemunho eu posso ajudar outras pessoas. E eu acho que a gente que é ser humano, a gente está na vida para isso, né? Se você não pode ajudar de forma, sei lá, financeira, de uma forma muito próxima da pessoa, se é através do seu testemunho, o testemunho ele tem um poder gigantesco. E eu levo meu testemunho a todo mundo que queira ouvir. Me perguntou sobre maternidade, sobre bebês prematuros, sobre parto de emergência, sobre adversidades. Eu falo mesmo, e aí basta a pessoa querer escutar, eu estou disposta sempre a falar, porque o testemunho ele precisa ser levado, né? Quando acontece o inesperado de uma coisa que você não planejou, que você não esperou, isso eu estou falando de um modo geral, é ruim, é péssimo. Principalmente para uma pessoa, para mim, eu sou uma pessoa assim, tudo na minha vida tem que ser extremamente calculado. Se eu vou fazer uma compra, eu tenho que olhar o que vai impactar aquela compra na minha vida, se vai ser bom, se vai ser ruim. Eu faço uma pesquisa de preço, eu olho, eu penso tanto às vezes nas coisas, em tudo que eu tenho que fazer, que às vezes eu acho que eu penso demais e ajo pouco, né? Então daí vocês têm uma noção um pouquinho de como eu sou, eu, Daiane, né? Eu sou a pessoa que gosta de planejar muito, tudo tem que estar assim, sair perfeito conforme eu planejei na minha cabeça. E essa foi a parte que mais mexeu comigo, né? Eu sou uma pessoa extremamente detalhista. Os detalhes para mim fazem a diferença na minha vida, quando eu tenho uma amizade, no meu trabalho, os detalhes fazem a diferença para mim. E quando a minha filha nasceu prematura, né, de 31 semanas, isso não estava nos meus planos. Claro, não está no plano de ninguém. Mas eu falo assim, o que isso impactou para mim no pós, sabe? Depois. Eu já falei para vocês, né, do impacto que é quando a gente desce na UTI e vê o nosso bebê naquele estado, que eu vou deixar uma foto para que você veja, assim eu vi a minha filha. Não era algo que eu contava, que eu esperava, passou 1001 coisas na minha cabeça, 1001 coisas positivas e negativas. E naquele momento ali veio um misto de sentimentos. O primeiro dele foi os questionamentos, né? Quando eu entrei para a sala de parto, quando eu passei por aquilo tudo, eu estava em estado de choque. Quando o médico me disse que não daria tempo do meu marido chegar para ver o parto, porque eles estavam no intuito de salvar a minha vida, ou seja, naquele momento a vida da minha filha já foi anulada. Não era a hora dela nascer. Minha filha não sabia, ela vai nascer perfeitinha, com todos os membros. Eu pensei tudo isso. Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês. Eu acho que isso é algo que gira em torno da cabeça de qualquer mãe, que o seu filho nasça antes do tempo. Eu tinha aquele aplicativo da gestação que você acompanha semana a semana, e eu via cada evolução. Nossa, essa semana vai acontecer isso. Nossa, essa semana vai acontecer aquilo. E eu tinha aquela expectativa, aquela empolgação. Quando chegou nas 31 semanas, falava um pouquinho sobre, você vai fazer mais exames, o seu bebê já está com tantos quilos, ele é do tamanho de uma fruta que eu não me recordo. E aí você já pode começar a montar o quartinho e tudo mais. Então eu tava naquele nível,
né? E eu não estava naquele nível assim, de 9 meses, que minha filha já ia nascer, porque eu ainda tinha 7 meses e meio. Vocês estão compreendendo o meu raciocínio? Esse foi o impacto para mim, além de ver a minha filha naquela situação, não saber o que seria dela, se ela teria sequelas, foi muita informação. A primeira informação que eles me deram é que as plaquetas dela estavam muito baixa, e a gente sabe que isso não é bom, né? Pra gente, imagina, para um bebê. E que ela precisou passar por 2 transfusões de sangue. Aquilo me preocupou muito. E eu olhei cada dedinho, ela estava perfeita. Minha filha nasceu perfeita, para a glória e honra do Senhor. Foram feitos vários exames na minha filha, ela passava por exames todos os dias, o que é normal. Eu também fazia os meus exames todos os dias. Uma vez eu entrei, eles estavam fazendo um exame na coluna dela. Eu entrei e tinha muitos médicos ao redor. Ela estava bem curvadinha assim e eles estavam aplicando uma injeção. Aquilo me assustou muito. Não sabia do que tratava, já começou a passar 1001 coisas na minha cabeça, como por exemplo, será que ela teve uma complicação de ontem para hoje, que eu ia embora e voltava para UTI todos os dias? Será que ela não vai andar? Será que é um problema na coluna? Gente, por mais que a pessoa tenha fé, que ela seja uma pessoa otimista, coisas assim sempre vai passar na sua cabeça, porque você está num local desconhecido que é para você. Aliás, eu queria abrir aspas para isso porque eles têm um treinamento intenso, gente, assim, eles são seres humanos também, né? Os enfermeiros, fonoaudiólogos, pediatras, cardiologistas, tudo, é um conjunto, né? Tudo é voluto, exame do pezinho é onde vai detectar se o seu bebê vai ter pode ter algum tipo de problema. No primeiro do Eduardo, eles falaram comigo assim, olha, teve uma pequena alteração, quando você escuta a palavra alteração, é tenso também, né? Mas vamos esperar o segundo. Eu falei, tá, e quando vai ser o segundo? Ah, daqui uns 15, 20 dias. Eu falei, nossa, 20 dias. 20 dias na UTI, gente, é uma vida. Vocês não têm noção. 2 dias na UTI é uma vida. E eles falaram assim que ela teve uma hemorragia de grau 1 na cabecinha. Pensa, você que é mamãe, escutar isso, né? E tudo eles me falavam, olha, pode ficar tranquila, tá? É normal. É muito pequenininho, muito frágil, então os vasos eles podem se romper com mais facilidade do que um bebê que nasce a termo, por exemplo. Só que eu não escutava a palavra grau, eu só escutava assim, minha filha teve uma hemorragia, né? Isso vai trazer alguma sequela, o que vai acontecer? Será que ela tá bem? É tenso, gente, é tenso. Então, assim, vamos ter mais sensibilidade, mais empatia pelo que as pessoas estão passando. É por isso que quando eu fiquei internada aqueles 8 dias, eu demorei muito para poder contar e fazer um vídeo lá mesmo no Instagram para compartilhar, porque estava tudo muito novo na minha cabeça, um impacto. Eu não estava muito bem com tudo que falavam e eu precisei muito de ajuda. Então, nessa fase, você precisa muito de ajuda. E a primeira ajuda eu quero dizer que vem de você mesmo, parte de você. Porque você precisa estar aberto para as coisas que estão acontecendo, que é impactante, que você não esperava, mas elas estão acontecendo. E depende de você permitir que Deus participe daquele momento seu, no intuito assim de te ajudar. Deus ele sempre vai ajudar todos nós, mas a gente tem que permitir, a gente tem que dar essa permissão para que Deus possa vir e tomar a direção daquela situação. Mas aí começou os questionamentos. O porquê? O que eu fiz de errado? Por que isso aconteceu comigo? Porque eu não merecia isso? Por que isso aconteceu? Não sou melhor do que ninguém, tá, gente? Por favor, não me interpretem mal. Mas o questionamento, ele te põe isso na sua cabeça. Eu fiz tudo que o médico pediu, eu fui em todas as consultas, eu tomei todos os remédios. Quando me mandou ficar em casa, eu fiquei. Eu me privei de fazer coisas. E mesmo assim isso aconteceu, por quê? O que eu fiz de errado? Questionamento. Essa é a primeira coisa que passa na vida de qualquer mãe de prematuro. Um lugar escuro, aquele barulho de máquinas o tempo inteiro. Eu não conseguia ver o rostinho da minha filha, ela usava tipo um negocinho assim, uma máscara, né, para tampar o olhinho, aquela luz azul, porque ela já desceu direto, icterícia, né, que eles falam, ela já desceu direto para a luz, para ser combatido aquilo ali. Ela ficou alguns dias, esse banho de luz que chama, 10 boxes. Na unidade onde eu fiquei, tinha 10 boxes assim, ó, todas as crianças naquela mesma situação.
Umas com mais quilos, outras com menos, umas melhores, outras de situação piores. Crianças que estavam ali há 2 meses, há 2 meses e meio, há uma semana, há 10 dias. E quando eu escutava aquilo, quanto tempo tem o seu bebê que está aqui? Ah, tem 2 meses. Eu falava, nossa, a minha filha vai ficar aqui 2 meses. Isso quer dizer que o caso é muito sério. Isso quer dizer que eu não vou aproveitar muito da minha licença maternidade, porque isso também é um assunto que precisa ser tratado com sensibilidade. Pensa que triste que é você trazer o seu bebê para casa e você ficar, sei lá, uma semana, um mês e voltar para o seu trabalho. É cruel, é cruel. Só que tem uma lei aí, tá? Então, pesquisem sobre isso. Segunda coisa, veio o sentimento de aceitação, né? Você está naquele processo de aceitação, você quer entender o porquê, você se questionou, mas você às vezes não aceita, ou se você aceita não é da melhor forma. Cada pessoa encara seus problemas de uma forma diferente, além do corpo médico, além de Deus que é acima de todas as coisas, além de mim que estava aberta para aceitar de certa forma aquela situação, encarar o problema. Eu tive o meu marido. Fez muita diferença na minha vida naquele momento. Eu não esperava nada diferente dele. Como eu também não esperava passar pelo que eu passei. E ele me ajudou muito. Então você, papai, que está assistindo meu vídeo, que a sua esposa está passando por isso, não desampara ela. Tenha paciência. Cada pessoa encara o problema de uma forma. Umas são mais intensas, outras menos. Algumas vão reagir mais rápido, outras vão demorar mais. O Jorge, ele ficou comigo o tempo inteiro no hospital. Eu fiquei 8 dias internada, né? Ele, em momento nenhum, ele desabou, não na minha frente. E todo dia ele me colocava para assistir pregações de ansiedade. Eu me tornei uma pessoa muito ansiosa ali dentro, né? Não que eu não fosse, mas eu fiquei ainda mais ansiosa porque eu queria muito sair dali, muito tirar minha filha dali. Mas eu via a necessidade que tinha dela estar ali. Se eu trouxesse ela para casa, eu ia ter a aparelhagem que tem lá? Não ia. Se caísse a saturação, ou seja, se a minha filha estivesse parando ali de respirar, eu ia conseguir ajudar ela na minha casa? Não ia, né? Eu não tenho aparatos para isso. Eu nem me sentia segura também para isso. Então, ao mesmo tempo que eu queria que ela ficasse lá, eu queria que ela estivesse em casa. O sonho de toda mãe é que quando você vai ganhar o seu filho, é montar aquela mala maternidade, né? Que a gente fica na expectativa, compra a saída do bebê, saída da maternidade, tudo isso, gente. Eu passei por tudo isso. Eu almejei tudo isso, mas eu não vivi tudo isso. E aí você sonha o quê? Vou ganhar meu filho e vou sair com ele nos braços. Isso não acontece com uma mãe de UTI NEL, né? Tem que esperar a liberação do médico, seu bebê estar bem. Tem bebês que têm muitas complicações, que ficam com sequelas. É um assunto muito tenso, sabe? De falar, eu tô tratando aqui na maior sensibilidade possível. E ter descido ali e visto outras 10 crianças na mesma situação que a minha filha, eu falei, por que não eu? Não sou melhor do que ninguém. Por que não eu? Né? Se aquela mãe tá passando por aquilo, tem 2 meses que aquela mãe tá ali, e a cada boletim eles falavam, nossa, sua filha teve um avanço. Sua filha está lutando para viver. A sua filha está lutando, lutando. Sua filha é guerreira. Guerreirinha Eduarda. O Cisquinho, que ela era muito pequenininha e magrinha. O Cisquinho está evoluindo. O que eu pensava com isso? A minha filha de 31 semanas está tendo mais força do que eu. Eu quero a força da minha filha. Eu quero ter a força que a minha filha tem. E qualquer coisa a gente vai ter que talvez fazer uma nova cirurgia, assim, cirurgia não, né? Uma limpeza, não sei como é que fala. Que a gente acha que ainda ficou placenta dentro de você. Porque o meu problema foi relacionado à placenta. É como se ela tivesse meio que atacado, assim, o meu organismo, né? E a gente acha que ainda tem um resíduo de placenta, a gente vai precisar remover. Voltei a gravar meus vídeos aqui no YouTube, muitas pessoas elogiaram e falaram, nossa, é muito bom ver você gravando, continuou gravando vídeo, continuou fazendo seus trabalhos. Gente, eu queria desconectar. E eu chegava em casa, meu marido trabalhando, e o quartinho dela, e as coisinhas dela, e ela não estava aqui, eu não sabia quando ela ia vir, nem se ela ia vir para casa, porque
Você tem pensamentos positivos, mas você também tem pensamentos negativos. É do ser humano. O ser humano é assim, né? A gente é falho. Se não é isso que Deus quer pra mim, eu não tô passando por isso, não é à toa. Algum ensinamento disso eu tenho que tirar. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Se Deus me deu esse fardo é porque eu consigo carregar a bola pra frente e vamos embora. Aí veio o sentimento de culpa. Esse é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. O de culpa. Na parte anterior desse vídeo eu falei pra vocês da minha teimosia, mas uma coisa eu te digo, pelo que eles me falaram, não dá pra detectar antes. Ou seja, o médico não ia conseguir prever que eu... Claro, ninguém prevê nada, né? Mas vocês entendem. O médico não ia conseguir saber que eu ia ser uma paciente HELP, que eu ia ter pré-eclâmpsia, tendo uma pressão de 9, sabe? De 10 por 8, 9 por 8. Essa era a minha pressão. Onde que podia imaginar, né? Que ia ser uma paciente hipertensa e ter hipertensão, adquirir hipertensão depois. Eu demorei 3 meses para deixar de ser hipertensa. Então, assim, não é algo que dá para prever. Mas naquele momento, na minha cabeça, eu pensei assim, a culpa é minha. Eu fiz algo errado, eu errei, eu falhei em alguma coisa, a minha filha só está nesse estado por culpa minha. Se ela tiver algum tipo de sequela, a culpa é minha. Culpa, culpa, culpa. Culpa é algo que não se explica, é algo que você sente. Eu senti essa culpa por muito tempo. Conversei muito com uma das minhas irmãs, ela me ajudou muito. Não sei se ela vai querer que eu cite aqui o nome dela, mas foi a Daniela. Ela conversava muito comigo, e ela falava assim, não se culpa, as coisas aconteceram porque tinha que acontecer. Seja forte. Minha mãe falava, você precisa ser forte quando sua filha estiver aqui. Você não pode esmorecer. Eu não vou chorar, não quero que as pessoas vejam que eu estou chorando. E a gente não é essa fortaleza toda. Acho que isso também foi uma das coisas que Deus quis me mostrar. Foi 2 coisas, 3. Foi tratar a minha ansiedade, porque Ele tratou muito. Deus também me mostrou que eu não sou nada sem Ele. Eu posso fazer planos. Eu sempre coloquei Deus na frente, sabe? Mas Deus me mostrou de uma forma assim intensa que sou eu quem vou direcionar os seus planos. As coisas acontecem segundo os meus preceitos. E Deus me deu assim o maior ensinamento de todos, né? Que além de eu depender dele, eu preciso muito levar o testemunho adiante. Que eu não mereço nada, mas ele foi misericordioso na minha vida, sabe? E esse sentimento de culpa, ele me consumia muito. E eu tinha a culpa e voltava os questionamentos. Era a culpa e a aceitação. O que eu quero te falar é que você não tem culpa de nada. Você não tem culpa de nada. Isso é coisa que o inimigo coloca na nossa cabeça. Nesse aspecto, a gente não tem culpa. Aconteceu porque tinha que acontecer. O médico não tinha como prever. Ele mesmo me explicou isso depois. Ele falou, Daiane, essa é uma doença silenciosa. Não tem como você saber, não tinha nada que você pudesse ter feito para mudar isso. As coisas aconteceram. Agradeça que hoje está tudo muito bom. Deu tudo muito certo. Mesmo depois que Eduarda estava em casa, eu continuei com esses sentimentos. Porque isso é algo que requer um tempo para você se restabelecer. Creia em Deus, não perca a sua fé. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Deus é um só. Eu acredito, eu tenho essa crença. Deus é um só. É Ele quem olha por todos nós. Ele é misericordioso. Ele está cuidando de você. Seu bebê, infelizmente, não resistiu, porque acontece muito isso. Muitas vezes os médicos não têm culpa. Muitas vezes, tá? O médico não tem culpa. Você não teve culpa. Então, não vamos apontar, não vamos ficar falando o culpado, procurando o culpado. As coisas aconteceram porque elas têm que acontecer. Eu cheguei nesse nível aí, foi a forma que eu achei para aceitar melhor. Aconteceu, é um fato na minha vida, eu preciso encarar. Sozinho eu não consigo, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso que Deus me ajude a prosseguir, a seguir, a levantar minha cabeça, a ter forças para cuidar da minha filha, porque é o próximo vídeo onde eu vou falar sobre as dificuldades de uma mamãe de prematuro. Eu vou falar, vai ter esse vídeo aqui, que a gente encara muito desafio. A comparação é complicado. Como você lida
né, com um bebê que nasce a termo e um bebê que nasce 2 meses antes, 3 meses antes. É claro que o seu bebê vai ter um desenvolvimento talvez mais demorado, ele vai depender um pouco mais de você. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Acho que eu consegui abordar todo o assunto que eu queria para esse segundo vídeo. Novamente, abrir aí meu coração. Se você tá passando por isso, saiba que tudo vai ficar bem. Se você quer conversar além desse vídeo, você não quer vir aqui nos comentários, vai lá no meu direct, eu respondo todo mundo. Vou deixar o meu e-mail também, tá? Que é o meu e-mail do Dica Mineira. Eu vou deixar aqui. Você me manda assim que eu puder, eu vou te responder com o maior carinho, com a maior sensibilidade do mundo. Porque tudo que a gente precisa é muita sensibilidade nesse momento. Beijo, te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus.